graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no módulo 1, no livro 2, Anjos, Homens e Pecado. No capítulo 6, a natureza essencial do homem. Bem? E na aula passada, nós vimos no tópico 3, a alma do homem. Os elementos que dão, assim, status de ser humano pertencem à alma. E nós vimos também que antes da regeneração, tudo aquilo que faz parte da vida, seja o ego, o intelecto, a mente, as ideias, o amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de decidir, etc., são experiências da alma. A vida da alma do homem é uma existência natural. É aquilo que faz viver, que dá a ele um alento. Né? É o poder pelo qual ele é o que é. E nós vimos também que a alma ela é constituída de 3 faculdades principais. Né? A vontade, a mente e a emoção. A alma, nós vimos que ela é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. A função da alma é manter esses 2 elementos, espírito e corpo, num relacionamento harmonioso. Amém? E hoje nós estamos entrando no tópico 4, vamos falar da última parte da estrutura do homem, o corpo do homem. E nós vimos no tópico 2 falando sobre o espírito do homem. No tópico 3 nós falamos sobre a alma. E no tópico 4 estamos encerrando esse capítulo, estaremos falando sobre o corpo do homem. É bem verdade que quando nós temos que falar de qualquer uma dessas partes, não tem como eu desmembrar completamente as outras. Então, tem-se essa ideia que nós estamos fazendo uma repetição. Mas a questão não é esta. É porque elas se completam e nós temos que estar constantemente, às vezes, voltando para elucidar algum ponto. Né? Então, primeiramente, nós precisamos saber o lugar que Deus reservou para o meu corpo físico, para o seu corpo físico. Temos que saber qual que é o plano de Deus, qual que é o projeto ou o propósito de Deus. É impossível, amados, nós negarmos que uma relação entre que não exista uma relação entre o corpo e a espiritualidade. Tá? Nós temos que entender isso. Além do espírito e da alma, eu, você, nós temos um corpo. Não importa que a intuição, a comunhão e a consciência do meu espírito estejam perfeitamente saudáveis, ou que a emoção, a mente e a vontade da nossa alma esteja totalmente renovadas. Nosso corpo também precisa estar. Né? Ele precisa estar o quê? Precisa estar restaurado, do mesmo modo que o espírito e a alma. Porque o homem ele é trino. Né? Ele funciona desse jeito. Então, não tem uma parte mais do que a outra. Se isso não acontece, nunca nós alcançaremos a condição de cristãos espirituais e nem seremos aperfeiçoados na nossa jornada. Então, o corpo é necessário, é importante. Do contrário, Deus não teria criado o homem com o corpo. Né? E se nós formos parar um pouquinho e examinar atentamente a palavra de Deus, as Escrituras, vimos que a Bíblia fala muito sobre ele. Isso mostra o valor que Deus dá ao nosso corpo. Mas o mais extraordinário de tudo isso é que o Verbo se fez carne. O Filho de Deus assumiu o corpo, ou assumiu um corpo de carne e sangue. Embora tenha morrido, ele continua a ter essa vestimenta para sempre. Né? E nós temos que entender isso. Porque da mesma maneira que ele se fez carne e depois retornou ao Pai, nós também
né? Quando nós passarmos e fizermos a nossa passagem, o propósito de Deus é que nós retornemos para Deus. Amém? Então, a Bíblia ela apresenta o corpo do homem como um instrumento, um tabernáculo, a oficina do Espírito. Ele é o meio, amados, pelo qual o Espírito se manifesta e age no mundo visível e no mundo material, visível e material. Então, o corpo é o órgão dos sentidos, é o laço que une o espírito ao universo material, né? Então, o nosso corpo ele também tem três funções. Primeiro, movimento, sensação e instinto. Cada uma com as suas funções. Então, pelo corpo, o homem pode ver, pode sentir, pode apalpar o que está ao seu redor. E ter conhecimento de tudo que está à sua volta. A consciência própria, a direção, o poder de pensar, querer, amar, pertence à alma, né? Como nós vimos, é exclusivamente da alma. Então, vamos relembrar um pouco aqui da criação do homem. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Okay? Quero que você memorize essa palavra finalzinha aqui. Alma vivente. Tá? Depois nós vamos ver a transformação do homem mais na frente com relação à alma vivente. Então, no início, Deus criou o homem formando do pó da terra. Depois, soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Tão logo o fôlego de vida, que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo físico, com a matéria, a alma foi gerada. Né? Nós já vimos isso, que a alma ela mantém, né, o elo de ligação entre o espírito e o corpo, né? E tenta ali manter a harmonia entre esses dois. Nós acabamos de falar isso na retrospectiva que nós demos do tópico 3. Amém? Então, portanto, a alma é o resultado da união do corpo e do espírito. Porque houve a necessidade de se fazer a conexão, a ligação. Como que eu vou pegar algo que é do plano espiritual, vamos dizer assim, quarta dimensão, com algo que é da terceira dimensão, ou a matéria, e fazer a conexão dessas dimensões? Então, para que se pudesse criar essa conexão, né, a alma foi gerada. Por isso que nós falamos, e a Escritura também registra aqui, que o homem é chamado de alma vivente nesse primeiro momento. Né? E aí continua, e viu Deus que era muito bom esta obra. Já mais na frente um pouquinho, depois vem uma pequena ressalva. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, com relação à alimentação do homem. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem? Então, observe, amados. A informação que nos chega aqui, que havia no jardim duas árvores. Não que não existisse outras, mas duas importantes porque elas se destacam pela sua representatividade. Primeiro, uma produzia vida espiritual, era chamada a árvore da vida, que sugeria
que o homem estaria andando sobre a dependência de Deus. E a outra é a vida regida pela alma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que aponta para quê? Que aponta para a independência do homem. Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal eleva a alma, né? E, em contrapartida, ela abafa o espírito. E foi isso que aconteceu, ok? Isso quer dizer o quê? Que o homem perderia o verdadeiro conhecimento de Deus. E, assim, estaria morto para ele, se afastando da presença de Deus. Em seu estado original, nós temos que entender, no estado original, o homem, ele não era nem pecaminoso, nem santo e nem justo. Ele estaria ali entre os dois. Tanto poderia aceitar um como o outro. E foi exatamente essa prova que Deus deixou para o homem. Se o homem aceitasse ficar na dependência de Deus, ele seria transformado e seguiria o seu caminho de conhecimento e de evolução. Mas o homem não escolheu esse caminho. Amém? A tentação. Que a tentação. Nós temos que observar que a tentação de Satanás ela tem uma rota, um itinerário. Primeiro, ela atinge o corpo, depois a alma e, por fim, o espírito. Né? Por quê? A tentação ela vem de fora para dentro. Ok? Então, após ser tentada ali, Eva emitiu sua opinião, né, a respeito de tudo aquilo. Está registrado em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Primeiro, ela falou, a árvore era boa para se comer. Isso é o que, amados? Isso fala da cobiça da carne. A carne foi a primeira a ser despertada. Em segundo, era agradável aos olhos. Agora, tanto o seu corpo quanto a sua alma havia sido o quê? Havia sido seduzidos. Terceiro, a árvore era desejável para dar entendimento. Isso é soberba da vida. Com a alma, ou melhor, como a alma cede aos impulsos das paixões e as cobiças do corpo, ela se torna o quê? Escrava do corpo. Bem? E em Gênesis, no capítulo 6, já vem falando sobre a corrupção do gênero humano. No versículo 3, o Senhor diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então, aqui foi a primeira redução na longevidade do homem. Né? Nós fizemos só esse retrospectivo para nós começarmos a entender. Assim, se a carne não sofre restrições, ela estabelece um controle, um rígido controle sobre o homem. Ela controla a alma. Por quê? Porque ela desperta ao desejo, ela desperta as emoções, e ela controla isso. Talvez você ainda esteja com dúvida, se questionando, como é que o homem se tornou carne? Como é que o homem se tornou carne? Entenda, pela desobediência. Quando ele desobedeceu, ele potencializou a carne, que assumiu o controle da alma. Amém? Observe uma afirmação de Jesus lá em João, no capítulo 3, no versículo 6. Jesus falando para Nicodemos. Ele fala assim, o que é nascido da carne é carne. Então, esse versículo aqui, bem pequenininho, ele suscita algumas perguntas. Primeiro, o que é carne?
Qual é a natureza da carne? Amém? Então, nós temos, e viemos falando a respeito disso, e gradativamente acrescentando mais algumas coisas para nós podermos entender cada vez mais sobre isso. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz a respeito do corpo do homem? A Bíblia usa nomes para figurar o corpo do homem quanto à transitoriedade da sua existência e a posição que ocupa no plano eterno de Deus. Exemplo. Primeiro, o corpo é chamado de casa ou tabernáculo. Abre sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ou primeiro. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Segundo, também o corpo é chamado de templo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o que isso significa? Bom, isso significa que a presença do Espírito Santo em nós começa no espírito e vai até o corpo. Espera aí, então vamos recapitular aqui novamente. Então a tentação ela vem pelo corpo, passa pela alma e chega no espírito. E a regeneração de Deus começa no espírito, vai para a alma e atinge o corpo. Sim, amado. Esse é o ponto. Né? A tentação vem de fora para dentro. A regeneração vem de dentro para fora. Precisamos entender bem o lugar do corpo no plano redentor de Deus. E esse é o objetivo. Esse foi o objetivo da obra de Cristo na cruz do Calvário. Né? Para que nós possamos ser renovados, restaurados, e que nós possamos novamente ter um relacionamento com Deus. Então, Cristo afasta o pecado do nosso corpo físico, para que possamos ser o quê? Ser cheios do Espírito Santo. Amém? Tornando o quê? Tornando o instrumento dele aqui na Terra. Tornando o instrumento dele. E a palavra apresenta vários adjetivos para isso. Fala que você é dispenseiro, mordomo, né? Substantivos, né? É dispenseiro, mordomos, embaixadores. E ele nos dá uma comissão, ele nos dá uma missão. E eu tenho que entender que nós precisamos exercitar a fé para crer nessa verdade e reconhecê-la e aceitá-la. Se nós fizermos, nós vamos descobrir, nós vamos encontrar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai comunicar não apenas a santidade, não apenas a alegria, não apenas a justiça ou o amor de Cristo na nossa alma, mas também vai conceder vida, poder, saúde e força para o nosso corpo que é fraco, que é cansado, que é doente. Amém? É bem verdade que a gente, estudando um pouco, nós vimos que vários filósofos pagãos, falavam que o corpo, né, falava do corpo com desprezo e consideravam um empecilho ao aperfeiçoamento da alma, pelo que almejava um dia, né, clamava pelo dia quando a alma estaria livre de suas complicadas e enroladas ou enredosas
roupagem, porque ele via que o corpo estava atrapalhando ele. Nós temos que entender isso. Mas a Escritura, o que, que as Escrituras falam? A palavra de Deus, em toda parte, trata o corpo do homem como obra de Deus e que será apresentado a Deus e que deve ser usado para quê? Para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 10, diz assim: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ok? Então, vamos lá. Recapitulando. Inicialmente, tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito estavam mortos. Tá? Vamos entender isso. Contudo, quando cremos no Senhor Jesus, nós o recebemos para ser nossa vida. Então, através do Espírito Santo, Cristo vive no cristão. Esse é um dos princípios essenciais do evangelismo, ou dos evangelhos. Agora, o Espírito, ele foi o quê? Ele foi vivificado. Ou seja, o Espírito agora pode gerar vida. Lembra naquela primeira passagem, que nós vimos lá em Gênesis, que o homem havia passado a ser alma vivente? Agora ele passa a ser espírito vivificado. Né? Então, há uma grande diferença. Apenas o corpo agora permanece morto. A alma está viva. Então, observe. A condição comum aqui de todo cristão é um corpo morto com o espírito vivo. Então, essa experiência revela a enorme diferença entre o estado interior do cristão e o estado exterior, a casca. Né? O pecado foi expulso do espírito e da vontade, mas não foi eliminado ainda do corpo. Nós temos que entender isso, por isso que a nossa luta ela é constante. Né? Então, amados, concluindo aqui. E tudo isso vai ser mudado com a vinda de Cristo Jesus. Né? Porque o mesmo poder que vivificou o espírito agora vai transformar o corpo. E assim completando a redenção do homem. Né? Esse é o objetivo da obra de Cristo Jesus. Esse é a vontade de Deus, que nós sejamos aperfeiçoados e que nós amadurecemos, que nós crescemos, que nós sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus. 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Né? Então, João, aqui, na primeira carta de João, aqui, o que ele está falando? Ele está falando, olha, lembra quando Moisés pediu para ver a glória de Deus e Deus falou que ele não poderia ver, porque se ele visse a glória de Deus, certamente ele morreria? Agora não, agora é diferente. Né? Porque agora nós somos filhos de Deus. É bem verdade que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Né? E aí você pode, até ali nos Evangelhos, no Monte da Transfiguração, ver uma pequena palhinha do que João está falando aqui. Né? Quando Deus se transformou diante deles.
Amém? Amados, entenda, embora o nosso corpo ainda esteja ali aguardando a redenção, nós podemos hoje, como filhos de Deus, pela fé, gozar antecipadamente os poderes do mundo por vir, livres de fraqueza, de doenças e morte. Nossa batalha só chegará ao fim quando nós derrotarmos o nosso último inimigo. Amém? Então, entenda. Primeiro você luta contra você. Depois você luta contra o mundo. E, por fim, você luta contra Satanás. Essa é uma sequência de batalha. Não adianta achar que eu vou passar etapas, ou seja, eu já vou lutar direto com Satanás. Não. O seu inimigo primeiro é você. O seu ego, a sua carne. E você tem que vencer ela, para depois lutar contra o mundo. O mundo são as pessoas que estão à sua volta. Talvez os familiares, talvez os amigos, mas são pessoas que se levantam para tentar fazer com que você volte ao primeiro estágio. Amém? E espero que você não tenha tido nenhum problema de entender sobre essa sequência. Nós vamos voltar a falar sobre isso em outros livros, né, que nós ainda vamos ver no módulo 1. Mas, por enquanto, a gente solicita que, se você tiver alguma questão, alguma dúvida, você deixe a sua pergunta, né? Deixa aí nos comentários, faça os seus questionamentos, que nós estaremos respondendo as suas perguntas. Agora, se você quiser rever as aulas anteriores, volte lá no tópico 1, 2, 3, né? E que tem uma sequência normal de informações para tirar também a sua dúvida. Aqui nós encerramos o capítulo 6. Na próxima aula, nós vamos ver o capítulo 7. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Bom, no tópico 1, nós vamos fazer uma introdução. Um dos ensinos cardeais da Bíblia é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para amá-lo, para obedecê-lo e para segui-lo. Então, nesse capítulo, nós estaremos levando os irmãos a desvendar algumas questões. Né? Por exemplo, o termo imagem de Deus, no que diz respeito ao homem, o que significa? Quais são os conceitos históricos da imagem e semelhança de Deus? Ou os conceitos dos pais da igreja primitiva, os conceitos dos pais da igreja primitiva até os reformadores. O que eles pensavam a respeito disso? Então, na próxima aula, nós estaremos tratando sobre isso. Amém? Bom, curta aí os nossos nosso vídeo, deixa aí o seu like ou o seu dislike, recomende o canal para outros irmãos. Vamos crescer, vamos amadurecer na palavra de Deus. A nossa jornada é crescermos, sermos maduros, para nós termos uma maior intimidade e aproximação com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Até na próxima terça-feira, em nome de Jesus.